Fala, galera do Bate-Bola com o Mickey. Hoje, a presença especial de um parceiro, um amigo, um cara gente finíssima, um cara parceiro da bola, parceiro para a vida, Mido. Fala, Mido, tudo bem? Como é que você está, Mickey? É um prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite. E dá para perceber que você é parceiro e amigo mesmo, com todos esses elogios aí, né? Parceiraço, né? Tem que elogiar, né? Que legal. Fico muito feliz de ter aceitado o convite de participar, né, nesse bate-bola. Eu sei que você é uma pessoa ocupada aí, né? Empresário, mas fiquei muito feliz mesmo. Você é uma referência para os mais jovens aí que não conheceram o Mido, né? O Mido é uma referência no esporte na região, né? É uma referência de um cara que sempre jogou futebol do melhor nível. E além de jogar do melhor nível, um cara gente boa, um cara parceiro, um cara de boa resenha, né? Então, um cara assim que qualquer jogador gostaria de estar jogando ao lado. Obrigado, cara. Mais uma vez eu tive o privilégio de jogar ao seu lado, por exemplo, né? Aprender muito com você aí. Eu que quis. E o privilégio de ter jogado, né, na nossa região, na verdade, né? São Roque, Biúna, Mairinque, Sorocaba, Barueri. Então, eu tive o privilégio de conviver com muitas pessoas, né? Que hoje a maioria deles são muito amigos. Que legal, que bom. Mido, fala para mim os principais. Você jogou em vários times, né? Inclusive profissionalmente, se você foi jogador profissional, né? Fala para mim alguns times aí que você jogou no futebol de campo. Rapaz, então, então tá, vou procurar ser bem breve. Eu comecei a jogar desde garoto no infantil do Grêmio Nelson Roquense. Depois eu tenho mais dois irmãos que jogavam futebol, eu acompanhava esses meus irmãos. Os dois irmãos foram jogar no MAC, aqui do Marmeleiro, e eu também fui jogar lá na categoria infantil. Os dois vieram para o Paulistano. Aí, depois do Paulistano, daí eu vim para cá, para o Paulistano, né? Então, aqui em São Roque, foi esses times que eu mais participei, fiquei durante muito tempo no Paulistano, e joguei alguns clubes aqui da região, Sorocaba, Mairinque, e alguns clubes. Mas esses aí foram onde tudo começou. E aí você jogou profissionalmente no Paulistano também, né? Jogou no Amador, né? Várzea e no profissional. Isso, na verdade, em 86, o time todo do Paulistano éramos varziano e fomos disputar a B3 na época chamada, né? A terceira divisão, e durante 5 anos aí eu disputei um campeonato profissional aí. E eu tive o prazer de jogar no Paulistano com você em 1990, né? Foi mesmo. Eu era garoto, né, com 18 anos, e você já era o Mido, com nome, referência. Aprendi muito em ver você jogar no Paulistano. Para mim foi assim, algo que marcou muito na minha carreira, foi estar no Paulistano. Tem um período muito curto, foi de 6 meses aproximadamente, mas um período que o aprendizado foi muito grande, que eu consegui levar para essa minha vida. Isso é muito bom, Mick, sabe? Então, eu comecei também no Paulistano, eu tinha 22 anos, vamos dizer assim, né? Eu trabalhava e as coisas vão acontecendo na vida da gente. Eu tive um imprevisto, um desafio grande no meu trabalho naquela época. Por incrível que pareça, eu saí e comecei a jogar futebol, né? E depois, imediatamente, voltei a trabalhar, porque naquele momento não dava para ficar só com o futebol, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir essas suas palavras, porque eu também, quando comecei no Paulistano, eu também tive referências, né? Por isso que é muito legal a gente deixar esses legados aí, ter uma conduta tranquila, né? Para que a gente tenha certeza que as pessoas de menor idade, vamos dizer assim, né? Que estão começando e estão espelhando em você. A gente acredita que a maioria sim, né? E aqueles que queiram, né? E hoje, não sei se você percebe, Mido, mas parece que falta no jovem o interesse de ter uma referência, né? Ou falta referência para os jovens, né? Mas o que eu percebo de acompanhar os meus filhos, meus sobrinhos, é que eles falam muito pouco nessa referência, né? Alguém que eles vão lá, que eles gostam de ver jogar, que eles se espelham. Você acha isso também? Não, eu concordo com você. Eu acho que, repito, né, desde a sua época, eu sou bem mais velho que você aí, mas sempre tive, na verdade, sempre tive como referência. Por exemplo, um cara aí de Mairinque, Carístia.
Carista. Quem não queria jogar com aquele cara, rapaz? Eu ia ver os meus irmãos jogando, aí eu ficava lá fora vendo aquele cara jogar, aquele estilo maravilhoso, né? E tive a oportunidade depois de jogar com ele. Então, eu me espelhava nessas pessoas. Ou seja, eu percebia e via que eu não tinha tudo, eu tinha que buscar em outras pessoas. Hoje, me parece que as coisas mudaram, né? Outros tempos, e esses jovens, vamos dizer assim, e quando nós falamos isso, nós não estamos generalizando, não é? Que me parece que eles já sabem tudo. Então, não vão buscar uma outra referência, não buscam. Então, talvez, acho que até por causa, acho que o nível deve ter caído muito mesmo, né? Porque eu queria ser o Carícia quando era jovem, né? Então, bater na bola, correr, e eu treinei muito para isso. Então, eu tinha uma referência aí. Mido, em qual posição você jogou? Em qual posição você gostava mais de jogar? Eu sempre gostei de jogar de meio atacante. No Paulistano, como profissional, eu cheguei a jogar de atacante mesmo, né? Mas a minha, se você me falar hoje, inclusive, do que é do meio para frente, meio atacante, né? Então, talvez tenha sido uma coisa que que eu não aprendi com o Carícia, porque o Carícia também não fazia, que era marcar, né? ele compensava com todas as suas outras habilidades, né? Então, mas eu me sentia bem melhor do meio para frente. Mas era uma época diferente, né? Em que os esquemas de jogo favoreciam os meias atacantes, os atacantes, né? Eles botavam até uma região ali em que eles só iam comprar fora, e o restante que corria, né? E aí ficava aquele futebol muito mais bonito que a gente via no passado. É mais ou menos isso, né? Eu acho que sim, eu acho que eu quando comecei a jogar, por exemplo, eu entrava no campo, eu olhava no número 8 e no número 10. O que quer dizer com isso? Eu vim dessa época de que esses meias que usavam essas camisas, a meia direita e o meia esquerda, né? Eram, na verdade, aqueles jogadores mais habilidosos do time. E realmente, por exemplo, o volante, que era o número 5, essas coisas, o cara, por mais que o cara se destacasse, né? Que marcasse muito, mas esses dois jogadores eram que criavam, então ainda tinha essa. Hoje é meio complicado, você não sabe quem que é meia, quem que não é. É número 20, 37, 40, 120, 150 na camisa, então. Mido, qual é o seu time do coração? O meu time é o Corinthians. Corinthians Paulista. Qual o maior ídolo? Rapaz, no Corinthians eu tive. Eu tenho alguns, né? Mas eu gostava muito de ver o Zenon jogar. Zenon jogar, né? Fera. Era. O maior rival do Corinthians é? Palmeiras, né? Mido, a pergunta que não quer calar, Mido. Vocês já pagaram as tias das marmitas, Mido? Se o quê? Já paguei o quê? Vocês já pagaram, o Corinthians já pagou as tias que forneciam as marmitas lá pro Corinthians? Pagamos, cara, claro que pagamos. E a CPFL, já pagaram? Rapaz, não há necessidade, não, porque nós decidimos, a partir de voltar na quarentena, nós vamos jogar de dia. Boa. Pelé ou Maradona? Meu pai, cara, Pelé é o seguinte, o homem lá em cima, o nosso, independente da religiosidade de cada um, o cara lá em cima estava cansado, ele falou, vou descer me divertir um pouco lá na terra, e se transformou no Pelé. Tem o Pelé. Agora, os outros, aí a gente pode discutir um pouco. Né? O Pelé não é incomparável. Legal. Messi ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. CR7 ou Neymar? Em termos de qualidade e de resultado, CR7. Rivelino ou Sócrates? Cara, Rivelino. Marcelinho ou Neto? Nenhum dos dois. Careca, aí de Marim, que batia falta pra caramba como ninguém. Carequinha, nossa senhora. Demais. Eu vi muito jogar também. Era o cara também que eu sentava lá só para assistir, batia pau. É isso mesmo. Cássio ou Ronaldo? Rapaz, Ronaldo.
E agora, para a gente finalizar, Casim ou Diney? Rapaz do céu. Olha, esses são jogadores que passaram pelo Corinthians, que nós, como torcedores, agora a opinião de cada um, minha, né? Esses profissionais deixaram muito, na minha concepção, não sei se contribuíram muito para o clube, né? Mas, independente disso, eu ainda, se tivesse que optar, eu ficaria com o Diney. Legal. Bom, a gente vai mudar um pouquinho, tá? Falamos de futebol profissional, agora a gente vai para a várzea, que eu acredito que é onde a gente vive hoje, né? O nosso ambiente hoje, né? Você joga até hoje, né? Você jogou comigo aí no 50ão, no 40ão, e é onde a gente, o contato nosso maior é várzea. Então, vamos lá. Qual foi o melhor time que você jogou na várzea? Paulistano e São Roque. Paulistano? Você lembra alguns jogadores que estavam lá com você nessa época? Lembro todos. Todos? Oh, aí sim, vamos lá. Ó, esse time ele foi campeão de tudo que participou durante muito tempo aqui em São Roque. Durante muito tempo. Era Geraldo, meu querido amigo Geraldo, que era o Gerard, descendência francesa, hoje ele está na França. Geraldo, Piu Piu, Reizinho, Carlinhos Toco e Vanderlei. Marcos Tatu, meu querido irmão Dudu. Dida, fantástico. Eu e meu outro irmão querido, Joãozinho. Que legal, cara, que massa. E o maior rival, qual que era o clássico aí? Olha, eu vou te falar, eu cheguei a pegar, aqui em São Roque, normalmente sempre foi o Grêmio, que teve vários, né, fantásticos, mas eu não cheguei a pegar aquela época que foi assim, o que era uma rivalidade, vamos dizer assim, muito grande, né? Que tinha mesmo, era complicado. Eu melhor peguei bem no finalzinho, mas quando tinha um jogo Clube Atlético Paulistano e Casme de Mairink, era muito bom. Porque Mairink, né, o time do Casme de Mairink, nossa, pelo amor de Deus, era fantástico. Demais, né? E assim, a região nossa era uma região sim. bom, né? Tinha o 7 de setembro, tinha o Brasil, a Peterco, né? Peterco, em alumínio, né? A própria associação, nossa! Nunca vi sair tantos jogadores bons daquele lugar lá, rapaz. Sim, nossa, ali brotava jogador, né? Brotava. O melhor técnico? O melhor técnico que eu tive foi o Ayrton Piscirilo. Ayrton Piscirilo. Isso. Que depois ele foi o presidente do Paulistano, não foi? Na época que eu joguei, ele era o presidente, né? Era isso, né? Isso, durante muito tempo, né? Ele foi presidente e foi um dos precursores para o Paulistano disputar o campeonato profissional, né? Legal. Um árbitro bom? Nicolau, grande Nicolau. Um árbitro ruim? Ruim? Ah, não tinha, rapaz. Eram os jogadores que não se davam bem, não. Um jogador bonito, Mido. Aquele jogador que ficava na frente do espelho e se arrumava. Esse cara está no lugar errado. Hélio Tang. Grande Hélio Tang. E o jogador feio? Feio? Feio. Rapaz, eu não tenho dedo para contar aqui, viu? Olha, no meu time, fora eu, o resto era tudo feio pra caramba. Feio, né? Tem um monte, né? Mido, tinha um meia que você gostava de jogar, um meia que entendia seu posicionamento, que quando você avançava, ele sabia que você estava mais avançado, ele recuava, e quando você recuava, ele avançava, e já sabia onde você se posicionava no campo? Tinha. Eu tive o privilégio de jogar com esse cara, gentilmente falando, ele ainda mora em São José dos Campos, chama Paulo Lobo. O Paulo Lobo, ele é um pouco mais velho que eu, ele tinha a idade do meu irmão, Dudu, que era o mais velho, né? E esse Paulo Lobo, rapaz, o que eu digo para você, se juntasse o tempo atrás aí, se o profissional tivesse acontecido aqui uns tempos atrás, juntando o pessoal de Alumínio, de Mairink, de São Roque, nós teríamos aqui um grande clube disputando aqui, né? Esse Paulinho Lobo era fantástico. Era um craque. Que legal.
E, como que é essa relação sua com seus irmãos, de jogar com eles? Você falou que você é o caçula, né, entre eles, né, que jogavam futebol, né? Como é que é essa relação? Vocês iam junto? Como é que funcionava isso? Olha, isso era o domingo lá em casa, funcionava assim. A gente acordava de manhã, né? E era moda de viola com o pai. Que legal. Cantava moda de viola, aí o macarrão com frango da mãe. E saímos todos. Íamos eu, os meus 2 irmãos e meu pai para o paulistano. Então, assim, eu sou o mais novo, é a diferença do meu irmão mais velho, que é o Dudu, que jogava com a época do Carícia, do Aranha, né? Nardo Bordoada. É isso, né? Você lembra dele? Nardo Bordoada. É. Então, o meu irmão, o Dudu, já era dessa época. Mas eu já jogava com ele, né? Então, o Dudu, ele é 10 anos mais velho que eu. E essa característica era o seguinte: o Dudu era que no Carícia. Era uma tranquilidade, muito estiloso para jogar. E o que ele tinha era um chute muito forte, cara. Muito forte. O Dudu chutava, era o careca aí de Mairink. E o João teve todas as habilidades, porque o João, quando serviu o exército, ele veio paulistano, e ele pegou 2 caras fantásticos. Um era o ponta direita chamado Paraná, e outro era o ponta esquerda chamado Carlinhos. E o João tinha uma facilidade muito grande de cabeceio. Então, era um centroavante que fazia gols. E eu fui, de garoto, né, como eu te falei, já do Carícia, fui me espelhando nesses meus irmãos aí. Então, eu tenho um pouquinho do Dudu, eu procurei um pouquinho do João, aí fomos montando essas coisas todas aí. Olha, eu vou ser sincero para você. Eu tive a oportunidade de ver vocês, os 3, jogando em campo. Legal. E tantos outros da minha época que teve essa oportunidade, ficava encantado. A família era a família, assim, de primeira linha. Muito bom, vocês se entendiam, era muito legal ver vocês jogar. E para a gente era referência. Era uma referência de uma família de jogadores que se entendiam. Porque tem algumas famílias que o pessoal parece que mais briga do que joga. Então, rapaz, isso é uma virtude, lógico que a gente deve isso ao meu pai, o seu Dito Araújo, que está lá no céu, né? E é interessante, isso o que você acabou de falar, era algo que nós não tínhamos. Por quê? Porque era como valores. Eu tinha um respeito muito grande pelo Joãozinho, que era o mais velho acima de mim, o João um respeito muito grande pelo Dudu, que era o mais velho, e o Dudu um respeito muito grande pelo pai, né? Então, a gente tinha essa hierarquia. Então, eu não tinha que ficar questionando algumas coisas. E como nós nos respeitávamos, tanto dentro de campo, fora do campo, graças a Deus, a gente acho que, nunca, eu acho que a palavra é essa mesmo, nunca houve uma discussão, tanto dentro de casa como em campo. Então, a gente se divertia, na verdade, né? Que bacana. Vamos lá. Um jogador butinudo. Ele vai me entender se ele assistir esse vídeo aí, é um grande amigo, mas no paulistano, cara, chamava Reizinho. Reizinho. Aí, Reizinho. Imagina se fosse plebeuzinho, hein? Mas então plebeu. Um jogador chato. Cara, chato assim no sentido de eu vi o paulistano tinha que era aquela coisa, né? Quem ia jogar pro paulistano. Então o paulistano tinha uma defesa muito sólida, que era o Carlinhos, a meio da defesa, que era o Carlinhos Tocco, que para mim foi o maior e melhor jogador de futebol que eu vi aqui de São Roque, chamava Carlinhos Tocco, e o Reizinho. Mas quando a gente jogava com o Brasil, por exemplo, tinha um jogador muito baixinho, franzininho, pequenininho, chamado Luizinho Saicanga. Cara, esse cara não tinha medo de ninguém, né? Então, eu digo assim, ele era chato no sentido positivo. Puta, eu adorava aquele cara, o cara era fantástico. Luizinho Saicanga. Saicanga, legal. Um jogador mala, jogador perna. Tem bastante também, Mido, vamos ser sinceros. Viu? Tem bastante aí, hein? Vamos, um jogador mala, Bandeia. Bandeia, né? Grande Bandeia. Vi muito Bandeia jogar salão, rapaz. Ele vai me ver também, vai querer me matar, mas ele sabe que é amigo. Mido, o que faltou para você seguir adiante como jogador profissional?
Eu acho que faltou, na minha concepção, assim, de novo, cara, o que tem hoje, talvez, né? Repito, meu pai era um ferroviário. A primeira vez que eu fui fazer um teste, eu nunca tinha saído de São Roque na minha vida. Eu fui fazer um teste lá em São Paulo, no Corinthians, no Terrão lá, no Terrão, né? E fiz um teste, depois tinha uns jogos no final de semana, eu fui, rapaz, foi escurecendo lá, eu quase morri, quase me perdi. Fui sozinho. Tinha aqui 14, 15 anos. Então, eu acho que talvez, assim, alguém, ou então uma continuidade maior, sabe? De uma persistência maior, talvez. Talvez tivesse dado certo por causa disso, acho que sim. E qual foi o melhor jogador que você jogou? Joãozinho Araújo. Seu irmão? Isso. Os dois. Né? Os dois. João e o Dudu. Um time que você não jogou, mas você gostaria de jogar. Você fala, puxa vida, se eu receber seu convite para jogar nesse time. Olha, no Varziano aqui, eu nunca joguei na associação, no Alumínio, cara. Sempre quis, tantos amigos, jogamos juntos em Sorocaba, em vários times, né? Mas na associação, eu nunca tive o prazer. Defina o Mido como jogador. Bom, o pessoal vai entender aí que não é demagogia, não é nada. Então, a minha definição é o seguinte: é tudo isso, um pouco do Carícia, do Careca, do Mickey, porque eu joguei com você, do João. Mas eu acho o seguinte, vamos falar de característica. Acho que a minha melhor característica enquanto o jogo está rolando, eu ter o conhecimento e enxergar um pouco o que está acontecendo. E quando a bola chegar para mim, eu já, né, acho que até hoje ainda estou jogando, né, e aí eu já pensar e já sei o que eu tenho que fazer. Então eu consegui, hoje, né, que você vai envelhecendo, vai pegando essa maturidade, hoje, mais do que ontem, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então é nesse sentido, de enxergar um pouco o jogo aí. Hoje, dos meias que você vê jogar, você consegue enxergar um pouquinho do seu jogo, né, nesses meias que você vê no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, São Paulo? Quem que é o meia que você fala? Puxa... Então, cara, ele já parou de jogar, mas eu gostava muito dele, era fã do Iniesta, da Espanha lá, né? Então eu era mais ou menos, tipo, salvo as proporções, claro, mas a função que ele fazia é o que eu procurava fazer. Procuro, inclusive, hoje, fazer dentro de campo. Legal. Guido, a gente já está meio que nos finalmente aí, né? É uma pena, mas a plataforma que a gente usa aí, a gente tem que enxugar o máximo. Mas vai faltar oportunidade para a gente fazer um outro bate-papo. Quem foi melhor? Joãozinho, Dudu ou Mido? Cara, isso é uma pergunta fantástica que as pessoas fazem até hoje para mim e para o meu irmão João. Quem jogou comigo fala que fui eu. Quem jogou com o João fala que foi o João. E quem jogou com o Dudu fala que foi o Dudu. Mas e para você? Para mim? Cara, olha, apesar de tudo, da potência do chute do Dudu, do estilo carícia do Dudu, o Joãozinho, meu amigo... O Joãozinho, esse cara, esse meu irmão João, depois, tanto que depois ele veio jogar de volante, né, no Paulistano, inclusive o profissional. Esse cara, até hoje a gente joga, esse cara sabe tudo. Legal. Mido, agora a última pergunta para a gente finalizar. A dona Encrenca está saindo aí, né? Não, é um telefone aqui. Beleza. Última pergunta, hein? Se você fosse o Neymar, você pegaria a... Ana Lúcia, minha esposa, meu filho. Boa! Se saiu bem. Assim. Não tem jeito, não. Sai fora. Se saiu bem nessa, hein? Fantástico. Não vai ter que se justificar, porque eu falei se fosse, né? Você não é, né? Mas já também, já. Tranquilo. Mido, cara, prazer enorme ter falado com você. Alegria enorme falar com você, como falei, uma referência de jogador, de amigo, de pessoa, não só minha, outras pessoas que eu convivo. Nunca ouvi ninguém falar mal do Mido, sempre falam bem de você, né? E então, cara, foi um prazer você dar essa oportunidade, você aceita esse convite para a gente fazer esse bate-papo. Eu que agradeço.
Agradeço e, mais uma vez, vai passar isso vai passar, né? Vai passar logo e será um imenso prazer nós ficamos aí umas 2, 3, 4 horas aí falando, porque, pô, tem jogador da Várzea pra gente falar, hein? Jogador bom pra caramba. Falar assim. Beleza? Um abração, fica com Deus aí, tá? Você e toda a família aí. Se Deus quiser, logo isso vai passar. É fé em Deus. Vai, amém. Um abraço para você, fica com Deus. Um abraço, com Deus. Tchau, tchau.